oscilação com o Palmeiras. Ficaria na dúvida dos dois ali, depende da metade do copo que você quer ver, Dani. Agora, Renato Gaúcho e Jesus, desculpa, não dá nem para partir. Azar da lista que o Jesus não tá lá. O Renato, então, para vocês, é o terceiro dessa comparação de Cuca, Abel e Renato? Eu acho o Cuca o melhor de todos. O Cuca é o melhor. Porque o Cuca acaba sendo eliminado na Libertadores, mas na verdade ele não perdeu a vaga pro Palmeiras. Ele perdeu pelo regulamento. Claro, ele sabia do regulamento antes de começar o jogo, óbvio. Tá? Mas ele não perdeu nenhum jogo pro Palmeiras. Ele empatou aqui e empatou lá. Aqui foi 0-0, lá foi 1-1. Como o Palmeiras fez um gol fora, classificou o Palmeiras. Ele não perdeu. Ele foi eliminado dessa maneira. Que é uma coisa que a gente discute aqui, eu também discordo. Gol é gol, não importa onde você faz o gol. Se em casa ou fora. Gol é gol. Exato. Gol é gol. Ponto. Aí ele cai fora da Libertadores. Ele está vivíssimo no Campeonato Brasileiro e na final da Copa do Brasil. Então, para mim, o trabalho do Cuca é disparado o melhor de todos. O trabalho do Abel, nessa temporada, tem problemas. Ele perde a final do Palmeiras, ele perde a Recopa Sul-Americana, ele perde a Supercopa do Brasil, ele foi eliminado na Copa do Brasil pelo CRB, ele tem pouquíssimas chances de ser campeão brasileiro e está na final da Libertadores. Eu acho que é muito pouco para um time que tem um investimento muito grande. Em relação ao Renato Gaúcho, já foi falado aqui, né? Ele fala muito e faz pouco, né? A gente sabe muito bem disso. Ele fala muito e faz pouco. O Abel, então, tem um trabalho melhor do que o Renato, Facincani? Nessa lista aí, comparando o trabalho dos três, o Renato fica em terceiro? Nessa lista a gente coloca que sim, né? Porque ele é o que tem mais recursos dos dois, né? Em relação ao Abel e até o Cuca, que tem um grande elenco em mãos, né? Mas o elenco do Flamengo, pra mim, é muito melhor. Poderia estar num viés muito mais seguro, menos instável do que nesse momento se encontra, né? O Abel, ele tem uma vantagem resultadista e que é importante no futebol, como o Pedro colocou, de estar em 2 finais de Libertadores, né? E isso tem um peso muito grande, sem ter contado também o título passado, atual campeão de Copa do Brasil, mas rateou em outras decisões. E decisões que poderiam dar a ele, talvez, se ele estivesse com o título no currículo, até um peso maior do que o Cuca ganhou em relação ao trabalho que faz com o Atlético Mineiro, né? Que é um time que joga legal. Só que tem um porém nessa história toda. O Cuca, ele pode fazer um trabalho mais versátil, mais agradável de se assistir. É verdade. Porém, o Atlético Mineiro, em alguns jogos mais pesados, também tem que se encontrar e se provar com mais resultado, né? Contra o Flamengo, contra o Palmeiras, o próprio Cuca em algumas decisões, até decisões psicológicas, tem que ser um cara mais equilibrado. E o Abel, por mais críticas que nós aqui, eu me incluo nessa, façamos a ele, nesses duelos, ele se difere do Cuca. Ele é uma vantagemzinha. A minha questão é essa, Facincani. Por favor, você, torcedor palmeirense, mande sua mensagem para F90BR. Eu quero ouvir a sua voz, porque o Abel é achincalhado, é criticado. Não vou nem continuar, eu vou ir agora. Porque aí, na hora de fazer a comparação e definir o melhor dos três, acabou que o trabalho do Abel é melhor do que o do Renato? Não, pra mim o melhor é o Cuca. Não, tá. O Cuca eu acho que é unanimidade aqui, né? Dos três, o melhor trabalho é o do Cuca. Entre Abel e Renato, eu acho que os dois estão no mesmo patamar. Quantos títulos o Abel perdeu esse ano? O Renato tá na final também da Libertadores. Quantos títulos? Tem que pensar nisso também. Quantos títulos? Ele faz um bom trabalho, ótimo. Ele tem a sua forma de pensar o jogo, que às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Então, quando não dá certo, é um jogo feio de assistir. Quando dá certo, você vê que é um jogo efetivo, né? Aquele jogo bonito de se ver. Eu acho que Abel e Renato, nesse sentido, tem o mesmo patamar. Porque o Renato está passando por turbulência agora. Como o Abel já passou. Né? É que chegou o momento do Renato. O Renato entrou... O Abel está há quanto tempo no Palmeiras? 1 ano. 1 ano. É o segundo treinador mais longevo, né? O primeiro é o do Red Bull, o Bragantino, o Barbieri. Depois o Abel. Aí vem o... Foi Foda, né? Foi Foda. Foi Foda. Depois o Silvinho. Eu não sei o Renato em que colocação está. Eu não vou lembrar de cabeça agora. A gente pode Renato, olhar depois, mas ele acabou de chegar no Flamengo. Porque assim, não é fácil também. Eu acho que o Renato tem o seu percentual de culpa. Em alguns, nesses últimos jogos, ele não vem demonstrando aquilo que ele poderia mostrar justamente por aquilo que ele falou no passado. Mas assim, não dá também para descartar as coisas que ele já fez.
O Flamengo, até bem pouco tempo atrás, estava fazendo 4, 5, 3, 4, fazendo o jogo, os melhores, o melhor futebol. Ele tinha o time mais inteiro, Estava mais inteiro, mas estava fazendo o jogo. O Flamengo está bem quebrado agora. Por isso, mas aí que você cobra dele. É isso que tem que cobrar, por isso que eu estou dizendo. Ele está passando essa turbulência. O Deivinho não falou que o Palmeiras passou por uma turbulência? Há bem pouco atrás, as pessoas não estavam pedindo a saída do Abel? Então, assim, eu vou ficar na frase do Branco. O Branco fala, futebol é igual o viaduto. Um dia você está por cima, outro dia você está por baixo. Ele falava isso no vestiário. E é verdade, o Renato agora está por baixo, mas em um momento no campeonato, o Renato estava lá em cima. Então, isso faz parte. Eu coloco os dois no mesmo lugar, porque o Abel também perdeu muito com o investimento que ele teve. Ele deveria ter ganho ao menos um títulozinho. Até agora nada, né? A gente tem que fazer o intervalo. No fim das contas, se equivalem aos três. O intervalo. Pedro, você tem 10 segundos que eu tenho um direito de resposta para conceder aqui. Mas fala, Pedro. Opa, direito de resposta é sério. Não, entendo todo o argumento do Zé. Mas ainda medindo por quem tem mais garrafa vazia para vender e quem tem mais repertório, quem encontrou mais soluções quando precisava, ainda fico muito com o Abel, Zé. Só para explicar meu voto. Mas diga aí, Dani, direito de resposta. Não, o S...